Como seria se não houvessem leis, polícia e tribunal? O que você faria se amanhã acordasse e descobrisse que, por causa de uma grande catástrofe, o governo entrou em colapso e as leis, polícia e tribunal não estão funcionando? O justnaturalismo moderno tem como grandes pensadores Hobbes, Locke, Pufendorf, Kant, Grotius e outros. Diferentemente do justnaturalismo antigo, que era cosmológico, e do medieval, que era teológico, o justnaturalismo moderno tem como base o antropocentrismo, a razão humana como fonte do direito natural. As características do justnaturalismo moderno são as seguintes. Primeira, a lei é cada vez menos medida objetiva e racional da ação e cada vez mais comando. Segunda, o direito é cada vez menos o justo, aquilo que é imposto objetivamente a todos, e cada vez mais as faculdades e liberdades que configuram o que hoje chamamos de direitos subjetivos. Terceira, um espaço maior é conferida ao poder do soberano de legislar. Quarta, apesar das mudanças apontadas nas três anteriores, o justnaturalismo moderno continua derivando seus pressupostos na metafísica e na axiologia, e tratando de teorias da justiça. Hobbes não aceita a teoria de Aristóteles, a teoria do estado orgânico ou do impulso associativo, que diz que o homem é um animal político. Para Hobbes, a política e o Estado surgem a partir de um pacto, de um acordo, chamado isso de contrato social. Antes da existência da política, existia um estado de natureza. E a passagem do estado de natureza ao estado civil-político só se dá a partir de um contrato social, firmado entre as pessoas que conviviam nesse estado de natureza. Mas por que as pessoas decidiram sair do estado de natureza e viver no estado civil-político, com alguém governando? Justamente porque o estado de natureza de Thomas Hobbes é um estado de guerra permanente, onde o homem é lobo do homem. Por isso, necessitamos viver num estado com leis, com normas, porque se vivermos num estado de guerra permanente, o conflito sempre existe. Vamos pensar em três momentos. Primeiro, estado de natureza. Segundo, contrato social. E terceiro, estado político. Para pôr fim à brutalidade primitiva no estado de natureza, foi necessário, a partir de um contrato social, criar um estado político. Assim, nós saímos desse estado primitivo e passamos a conviver em sociedade. Só que esse convívio em sociedade e o próprio estado é artificial e não natural, conforme defendia Aristóteles. É artificial, pois foi fundado pelas vontades particulares dos homens. No estado de natureza, existia uma máxima liberdade. Lá não existiam regras, portanto, todos eram livres e podiam fazer o que eles queriam. Já no estado civil-político, há regras e, portanto, não há uma máxima liberdade, mas uma mínima liberdade. No estado de natureza, existe apenas a posse. A propriedade surge no estado civil-político. No estado de natureza, o medo era disseminado. Por quê? Porque todos tinham medo de todos. Já no estado civil-político, o medo é concentrado. Porque Hobbes defende que o Estado deve ser governado por um rei, pelo Leviatã. O Leviatã é um monstro mítico presente no livro de Jó na Bíblia. Hobbes traz essa imagem justamente para mostrar o poder deste Deus mortal. O contrato social é um pacto entre os homens em que eles escolhem um único homem ou uma assembleia para representá-los. As normas, segundo o contratualismo, são um conjunto de regras que ditam como as pessoas devem tratar umas às outras, as quais as pessoas racionais concordarão em aceitar, pois há benefício mútuo, sob a condição de que todos aceitem as regras. É importante destacar que Hobbes viveu no absolutismo inglês do século XVII, e ele é um defensor desse absolutismo. Para Hobbes, a justiça é uma convenção humana, criada pelo contrato social. Mesmo assim, podemos falar que ele é um autor justnaturalista, pois ele defende certos direitos naturais. Para justificar essa tese, passo a leitura da obra O Leviatã, capítulo 27.
O fim último dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis da natureza. Porque as leis da natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho e a vingança, e coisas semelhantes. Os pactos sem espada não passam de palavras, sem força para dar a menor segurança a ninguém. Os pactos sem espada não passam de palavras. Assim, Hobbes mostra que a justiça deve ser vista a partir da ideia da espada, pois justiça para Hobbes, assim como direito, é ordem. Finalizo esse vídeo destacando os dois principais pilares da filosofia de Hobbes, o contratualismo e o justnaturalismo. Segundo o contratualismo, Hobbes defende a criação artificial do Estado, a partir de um acordo, de um pacto, de um contrato social. E, segundo o justnaturalismo, Hobbes defende a existência de direitos naturais, entre eles a vida e a sua conservação. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.